Então a minha tia bem-vinda um dia me chama até a porta da casa dela, porque esse período ela já estava praticamente morando no mesmo terreno que a gente, e ela me entregou uma lista de nome e disse para mim assim, olha, vá lá na igreja Deus e Amor, pede para os irmãos orar, porque é um povo de oração, porque era conhecida já como uma igreja de oração. Sim, igreja de oração de Deus e Amor. Leva lá e pede para eles orar em favor da família. O líder dela, né, já é um líder de oração. Sim. Então os membros já vão na sequência, né? Eu achei estranho, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei aquela listinha e fui, mas só que eu fui para buscar meu pai no bar. Quando eu passo de frente à igreja, a irmã Maria Benta, eu não lembro se era com a irmã Anitta, que é uma irmã também que é um exemplo de fé, ou era a irmã Teodora. Elas estavam cantando em dupla o hino A Porta da Salvação. E eu parei para ouvir esse hino. E eu acabei entrando, sentei na última cadeira e nem fui buscar meu pai no bar nesse dia. Deixei os pedidos de oração, só que o primeiro dia que eu entrei naquela igreja eu vi algo diferente. Num simples corinho que cantava que era o sangue de Jesus tem poder, eram pessoas caindo possessas por demônios, pessoas vomitando macumba na hora, eram pessoas sendo curadas na hora, e aquilo me chamou, me traiu a atenção. Voltei embora, deixei o pedido de oração, voltei embora, voltei no segundo culto, já voltei no terceiro, e no terceiro culto, quando o pregador fez o apelo, eu levantei a minha mão em lágrimas e entreguei a minha vida a Jesus. E aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E passados alguns dias, mesmo sem entender, eu fui batizado com o Espírito Santo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu lembro num culto de domingo à noite, quem trazia a mensagem era a irmã Edneia, esposa do irmão Orlando. Ela estava pregando e de repente eu fui visitado pelo Espírito Santo e fui batizado pelo Espírito Santo. E é uma sensação incrível, né? Não tem explicação para aquilo. Eu fui embora glorificando, eu fui embora chorando. E ali, então, agora segue-se e começa a perseguição. Porque quando meu pai vê que realmente Mas eu a perseguição que você diz, assim, era porque você frequentava demais a igreja? Ou era porque teu pai queria que você também frequentasse a igreja católica junto com ele? Primeiramente, hoje eu entendo que meu pai não tinha como me cobrar para mim permanecer na igreja onde até fui batizado, a igreja católica, como todos, né, a maioria fomos. Sim. Meu pai não tinha como me cobrar, porque um dia, já de um pouquinho maior, que eu tinha uma voz mais ativa, eu disse, pai, o senhor não pode nem me cobrar porque ele não me ensinou a ir lá. Ao contrário, a minha tia bem-vinda me ensinou a frequentar outra denominação evangélica. Sim. Então meu pai, quando descobriu, porque para o meu pai isto era inaceitável, meu pai me chamou para conversar. Meu pai começou a me proibir, primeiro de ir aos cultos, ele me proibia. Só que existia uma coisa dentro de mim. Se era uma coisa que eu não obedecia, era isso. Eu não conseguia obedecer. Eu tinha desejo de estar lá. E eu não ia à igreja somente por ir sentar no banco e ficar sentado, não. Eu ia na igreja porque naquele período a igreja abria 6 horas da tarde. Você chegava a 2 quadras da igreja, aquele povo já estava orando. Você escutava a oração daquele povo. Então eu ia à igreja, eu dobrava o joelho e começava a orar mesmo sem saber. Eu orava fervorosamente. Eu lembro um episódio que meu pai disse, hoje você não vai para a igreja. E eu, de certa forma, discuti com ele. Eu falei, não, eu vou. Ele me trancou dentro do quarto e naquela época ele pegou uma ripa. Enquanto eu vi que eu estava pegando a ripa lá fora, sondei ele pela fresta da janela. Saí correndo, pulei a janela e subi em cima da casa. Meu Deus! Quando a irmã Teodora, que era a irmã que me levava, ela sempre me chama de companheirinha, ela está com 84 anos hoje, ela está na cama, mas firme com Jesus. Quando ela passa, ela veio em cima da casa, não entendeu nada. E o meu pai me jogava água quente para descer do lá, mas ele errava. Tentava me acertar com a ripa, mas errava. E eu fui descer para um telhado e acabei... Isso com raiva de você ir para a igreja. Porque não queria que eu fosse para a igreja. Quando eu caí, ele me pegou. Porque eu caí, eu fui descer para um telhado e era de lona e furou a lona, eu passei para baixo e ele me pegou. Apanhei tanto aquele dia e fiquei todo roxo. Mas Deus. Nem isso me fez isso não parou. Parar. E às vezes eu ia para a igreja, não deixava entrar para dentro. Quando não, eu tinha que dormir na casa dos irmãos. E hoje você vê, né? Hoje a gente tem essa liberdade, né? A gente vai falar isso mais para frente, a gente tem essa liberdade hoje de servir a Deus, de ir para a igreja, né? Quem está assistindo também tem, mesmo que não for crente ou não, se ele quiser sair da porta da casa dele para ir para uma igreja, para poder receber uma palavra, um louvor, ele tem facilidade. Antigamente era não, antigamente era só na base na bordoada mesmo,
Era na bordoada. E hoje eu digo assim, hoje eu me entristeço quando eu vejo assim as pessoas, por qualquer momento, independente